Sexta-feira, quarto ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Recebi bastante atividade ontem de vocês, gostei de ver. Eu gosto de ver vocês participando. E hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, a gente vai trabalhar história e arte. Puxa, ganhamos um bônus aí, né? Fizemos arte 2 dias. Por quê, né? Na quarta-feira no Meet eu queria aproveitar que estava mais pertinho de vocês pra gente falar mais sobre empatia, né? Que foi a palavrinha-chave aí da nossa produção e o que vocês querem alcançar enquanto estudantes durante toda essa trajetória, aquele oceano de oportunidades que vai surgindo no decorrer da vida. E eu espero de todo o meu coração que você esteja praticando empatia, se colocando no lugar do outro todos os dias. Em casa, na rua, na escola, com os colegas, tá ok? Pra gente começar então a nossa aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades de história. Lá na página 169, não se esqueçam de copiar a pauta no caderno, hein? Observe a imagem e analise o que está acontecendo na cena e o que as pessoas estão fazendo. Em seguida, circule na cor verde quem são os escravizados. Então, todos esses que estão bem próximos da carroça, dos animais e do engenho são escravizados, de verde. E na cor vermelha, o senhor do engenho. O senhor do engenho é aquele que tá bem ali, olha, do lado de trás da varanda da casa grande. Tá? Deu para achar aí? Ok. E na página 171, numerando então cada lugarzinho a sua respectiva localização, né? Então vamos lá. O primeiro que aparece ali é o local de produção do açúcar. Onde é o local de produção do açúcar? É o número 7. Eles estão produzindo açúcar. Dá pra gente ver o homenzinho carregando ali cana, né? Ali tem a moenda, tem a parte quente. Lembra que eu falei sobre isso? O canavial. Onde fica o canavial? É o número 5, canavial. Olha lá a plantação. E um monte de trabalhadores lá, olha, cortando. A senzala. A senzala fica onde? A senzala é o lugar que o quê mesmo? Onde eles dormem, os escravizados ficavam para descansar, né? Descansar. É o número 2, lá, um lugar bem longo, porque não era uma casa confortável. Era um galpão onde todos eles se dividiam ali. A capela é onde as pessoas rezam, né? Fazem missa, casamentos, funerais, batizados, só das famílias dos senhores dos engenhos. É o número 3, a gente reconhece uma capela por conta da cruz, né? Que é fincada no alto dela. A casa grande é a número 1. Lembra? A casa grande fica no alto e no centro para que o senhor do engenho possa vistoriar toda a sua fazenda e todos os seus trabalhadores. E ela é bem grande, muitas janelas ali, olha, que representam muitos quartos e todo um conforto, né? A gente consegue até ver uma rede ali, olha que delícia. Muito gostoso. O galinheiro e o chiqueiro é o número 8, logo atrás da casa grande. A roda do engenho, onde fica a roda do engenho? É no número 6, dentro dos rios. A margem do rio ali, então, foi construído o local de produção do açúcar por conta da roda do engenho, que é para poder pegar a água do rio para a produção de tudo que eles precisam. E, por fim, o pomar. O pomar era onde se colhiam as frutas, né? E onde as senhoras, as mulheres, podiam ir bordar durante a tarde da companhia de escravos ou crianças, certo?
Ok, vocês conseguiram encontrar tudo? Vendo a ilustração, a gente consegue até começar a imaginar como eram essas fazendas, né? Lugares bem grandes, espaçosos e bem organizado, de forma geral, né? Ótimo. Agora, lá no livro de reforço, tinha as questões para vocês completarem as lacunas com as palavras do quadrinho verde, só para a gente poder memorizar bem essa questão da formação do engenho. Vamos lá, então. Qual era a matéria-prima usada nos engenhos de açúcar? Lá, retirado da natureza. O que era retirado da natureza para o engenho de açúcar? A cana de açúcar. Completaram ali? Beleza. O local onde se realizava todo o processo da produção de açúcar. Então, com a resposta anterior, vocês já conseguem dizer. Qual era o local? O engenho. O processo de produção de açúcar era realizado na. Então, tem a setinha. A primeira aqui vai ser moenda, onde se moía a cana de açúcar. Moenda, de moer. Casa das caldeiras, onde o caldo da cana era engrossado. Caldeira, de caldeirão, que a gente coloca no fogo. Olha como a gente consegue associar as palavras, então prestem atenção. Casa de purgar, onde o açúcar era depositado para o resfriamento e a limpeza. Purgar, receber ali um resfriamento para poder ser ensacado e guardado no depósito, tá ok? Então, ficou moenda, casa das caldeiras e casa de purgar. A gente entendeu, então, como que funcionam os engenhos. Agora, a gente vai ver a mão de obra. Aqui, no livro de sala, na página 172, a gente não vai trabalhar muita coisa, vai ser uma coisinha bem tranquila, porque hoje é sexta-feira, né? Pra gente descansar no fim de semana e não ter muita atividade. Pra quem tá em dia, pra quem tá meio atrasado aí, corre para fazer as atividades anteriores e não perder o conteúdo. Coloca o dia de hoje na 172 e vamos lá. É um texto bem pequenininho para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, tá? Nos primeiros engenhos de açúcar, lá naquele que a gente viu a ilustração, era utilizada a mão de obra dos indígenas. Além de trabalharem na plantação da cana e na produção do açúcar, os indígenas realizavam outras funções, como a de pescador, serrador, vaqueiro. As indígenas auxiliavam as mulheres da casa. Então, elas estavam lá dentro da casa, ensinando-as a socar o milho, a preparar a mandioca, a trançar as fibras, a fazer redes e a moldar o barro. Com o passar do tempo, escravizados africanos se tornaram a principal mão de obra dos engenhos. Tanto africanos quanto indígenas fabricavam remédios caseiros, uma vez que os médicos eram raros. Então, ficou doente, não tinha um posto de saúde, não tinha um hospital. Para que um médico pudesse chegar ali e atender um doente, esse doente podia até morrer, porque demorava muito. Tinha que mandar um mensageiro a cavalo, buscar um médico e voltar a cavalo. E isso demorava dias. Então, quando eles descobriram que os indígenas tinham seus métodos naturais de produzir chás e tirar da natureza a medicação para poder curar alguma doença, eles começavam a usar isso para proveito deles, né? E os africanos também, com uma cultura muito parecida com a dos índios. Lá na África, o costume, a cultura era tratar em casa, com chás preparados com tudo que foi retirado da natureza. Então, eles usavam isso a favor deles. Para atender às necessidades locais, viajantes visitavam os engenhos apresentando seus produtos, tais como tecidos, perfumes, armarinhos. Esses armarinhos eram linha de costura, agulhas, botões, tudo que é usado na costura, tá? No artesanato de costura. Essências, vinhos e etc. Temperos.
um docinho, né? Então, a gente consegue observar que indígenas, senhores e senhora do engenho e africanos tinham 3 tipos de povos. Ah, e tinham os viajantes. Tinham 4 tipos de pessoas ali. 4 tipos de classe social. Cada um tinha sua cultura e seu modo de viver. A gente tem que refletir aí se tudo era tratado igualmente. Tudo que o indígena conseguia era dividido de igual para todos os outros. Se tudo que o senhor do engenho conseguia era dividido igual para os outros. Se o viajante trazia as coisas e dividia de igual para os outros, será que era assim naquela época? Porque hoje a gente sabe que não é. E aí, será que antigamente era assim? Pensem, reflitam e respondam, tá? Tem uma atividade, uma curiosidade de André João Antonio. Ele foi um jesuíta italiano. Jesuíta era ligado à Igreja Católica para ensinar, então, a cultura religiosa. E ele era um homem muito curioso. Ele começava a analisar a forma, os valores ao qual eram vendidos os produtos naquela época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa. E ele fez uma observação muito interessante que a gente vai tentar entender e vocês vão esclarecer para mim. Olha só. Sobre o funcionamento de um engenho, leia o que escreveu o cronista italiano André João Antonio, que viveu no Brasil entre 1681 e 1716. Então, olha só a afirmativa que esse homem fez com relação aos escravos. Eles são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda. O que será que ele quis dizer com isso? Vocês vão responder para mim. Então, como esse João André Antonio foi audacioso, corajoso em dizer isso, né? Eu vou mostrar a foto dele aqui para vocês. E eu quero que vocês então respondam para mim o que significa dizer que os escravizados eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Será que ele quis dizer com essa afirmação, com essa frase? Digam aí. Quem quiser responder nos comentários pode responder e coloca no caderno. Tá ok? Na número 3, tá pedindo pra gente trabalhar em dupla. Não dá pra fazer isso. Eu não quero induzir vocês a terem a responsabilidade de conversar com um colega, chamá-lo no WhatsApp. Não quero isso. Então, a gente vai fazer ela individual e vocês podem também, como a número 2, comentarem aí nos comentários do vídeo, porque aí um amigo e o outro vai completando as ideias, tá? Analisem as imagens abaixo e relacionem-nas com o modo de viver das famílias nos engenhos de açúcar e registre as conclusões abaixo. Então, a primeira imagem foi pintada por Rugendas. É uma família de fazendeiros em 1825. E a segunda foi pintada por Debré e é uma senhora de algumas posses em sua casa. Então, a gente tem aí em 1823. Então, a segunda imagem veio antes. 2 anos antes, né? Então, vocês vão observar as diferenças e semelhanças, analisar se em cada foto todas as pessoas que estão ali estão no mesmo nível, se todas elas ganham a mesma coisa, têm o mesmo direito, se elas recebem a mesma proporção no final do dia daquilo que eles viviam. Vocês vão analisar tudo isso para mim e escrever nessas linhas abaixo. Então, começando com semelhanças e diferenças, se você conseguir enxergar isso, e vão analisar a situação, seja financeira, seja como eram tratados. Todos eles estão sendo tratados de igual para igual nas duas imagens? Se sim, por quê? Se não, por quê também, tá? Analisa isso e responda.
Capricha na letra. Quem tem atividade que eu não tô conseguindo ler, porque a letra não tá muito legível, tá? História é isso. Agora a gente vai fazer livro de arte. Aqui em arte, lá na página 212, a gente vai começar então a falar sobre um assunto um pouquinho diferente daquilo que a gente falou no bimestre que passou agora. A gente falou sobre as cores primárias, né? As cores do arco-íris. Então tinha muita cor. Agora apagou-se a cor. Para quem não gosta de colorir muito, vai gostar dessa unidade, porque a gente vai falar sobre luz e sombra. Elementos essenciais das artes visuais. Qual é a ideia? Então aí nós temos George Frederick Watts, que pintou Chapeuzinho Vermelho em 1890. É uma obra de óleo sobre tela colorida. Vocês, olhando no livro de vocês, vocês conseguem ver bem melhor aí, né? A gente consegue observar que tem, assim, um sombreamento por trás da personagem, a sombra de uma árvore. E a gente consegue também verificar algumas características da obra. E aí está perguntando, e eu quero que você me responda. Que idade você imagina ter essa menina? Ela aparenta estar alegre ou assustada? Por quê? Você sabia que na pintura, luz e sombra são elementos que transmitem realidade à obra? Pois é, a gente vai tentar mostrar isso nas atividades que virão nas próximas aulas, tá? Eu não sou muito boa em desenho, não consigo assim me destacar e de falar assim, nossa, que desenho bonito, não consigo. Então a gente tá todo mundo no mesmo barco. A gente vai aprendendo juntos, tá ok? Sem luz não há sombra. Então olha só. Se eu apagar aqui, olha, vocês não conseguem me ver. Por quê? Acabou a luz do meu ambiente. E aí automaticamente não tem a sombra, porque tá tudo escuro. Voltando. Agora, eu vou virar o celular para que vocês consigam visualizar isso comigo, tá? Então, turminha, eu vou deixar o celular assim, porque como a gente vai falar sobre luz e sombra, essa posição fica bem legal pra gente entender, tá? Se vocês observarem, ó, a sombra do meu celular, que tá aqui em cima, reflete na folha. Por quê? Tem a sombra. Agora, se eu apago a minha luz, vocês não enxergam nada. Então, a gente precisa de luz. Seja artificial, como eu acabei de fazer, que é a luz do meu ambiente, ou seja, a própria luz do sol, que vocês vão fazer um teste para mim na atividade, tá bom? Sombra é o espaço ou a região que se forma pela falta de luz. É produzida quando um corpo opaco impede a luz de passar. Esse desenho aqui, olha, é um coelho. É a mão da pessoa que conseguiu transferir a sombra dela para a parede. Então, faltou luz na direção da mão dela. Por quê? É um corpo opaco. Do mesmo jeito que se eu colocar a minha mão aqui, olha, vocês estão vendo a minha mão? Ela virou aqui uma cobrinha, né? Ó, uma cobrinha. Conseguem ver a cobrinha aí? Quer ver? Vou tirar o livro. Só a sombra, olha só. Por quê? A minha mão está aqui, ó. Mas vocês só estão vendo a sombra dela. É muito legal brincar com a sombra, né? A Lana e eu, às vezes, fazemos no quarto lá. Tem a música dos patinhos. Conhecem? Dos 5 patinhos. Assim. 5 patinhos foram passear além das montanhas à beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. 4 patinhos foram passear além das montanhas à beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só 3 patinhos voltaram de lá. Conhece a música? Não? Essa é uma música que a gente canta à noite pro filhinho dormir.
Então, brincando com a sombra é muito legal. Eu gosto e eu quero lançar um desafio com vocês. O que vocês acham de fazer um teatro de sombra em casa? Que seja uma musiquinha simples e me envia o vídeo. Olha que bacana, vai ser divertido, né? Tá. Então, sombra desenhada. Ok, essa daqui é quando tem a luz, né? E quando a gente faz num papel e quer mostrar que tem sombra também, ela é desenhada. A sombra pode ser desenhada de diversas formas e com tonalidades diferentes. Então, alguns materiais para fazer sombra estão aqui do lado. O lápis HB, o carvão, o giz de cera, o lápis 2B e o nanquim. O mais usado para vocês, né, na escola é o giz de cera e o lápis 2B. Todo mundo tem um lápis 2B aí. Dá uma olhada nas características do seu lápis, tá? Aqui, ó, esse aqui é 2B, ó. Tem aqui, olha, uma imagem em que há presença de sombra. Eu não vou falar para vocês onde está a sombra, eu quero que vocês identifiquem para mim. Circula, marca um X, onde vocês conseguem observar a presença de sombra desenhada nesta figura. Tá ok, quarto ano? Ótimo. Na atividade, então, observe a luz e a sombra dos materiais e objetos diversos e desenhos no espaço a seguir. Então, olha só, eu tenho aqui o meu livro, aí eu vou pegar minha garrafa e vou posicioná-la aqui, olha, tá vendo? E aí eu vou contornar a minha garrafa no meu livro, porque eu tenho a sombra dela. Olha aí a minha garrafa, foi contornada no meu livro. Eu vou forçar ela para vocês verem. O legal dessa atividade é que vocês vão aprender a usar o lápis. Primeiro, vocês vão desenhar o objeto com a sombra, como eu fiz com a minha garrafa, tá bom? Vocês podem usar a luz artificial, como eu, ou podem usar a luz do sol. E depois que fez isso, eu quero que vocês já vão treinando essa questão. Passem o dedinho esfregando em cima do desenho, tá? Para dar uma esfumada nesse lápis. Professora, não vai dar muita diferença? Não, porque a gente não usou a técnica correta para isso. A gente vai aprender mais na frente. Mas eu quero que vocês já façam isso. Ó, meu dedinho ficou mais escurinho porque o grafite do lápis sai no dedo, tá bom? Façam isso. Eu quero que vocês façam pelo menos 2 objetos, tá? Então, eu fiz a minha garrafa e vou fazer a minha caneta. Não pode imitar o da professora. Ó, acha a posição aí. Eu vou fazer minha caneta aqui dentro. Não pode fazer igual o meu, tá? Outra coisa, vocês podem apoiar o objeto aqui, olha. É que eu quero que ele fique na posição certinha aqui para vocês conseguirem entender o meu desenho, tá? Mas vocês podem fazer assim, com ele equilibrado em cima do papel. Tá bom? Vocês conseguem? Claro que vocês conseguem, né? A minha caneta. Ok, quarto ano? Essa é a atividade de arte. A gente vai começar a brincar com as sombras. E façam então para mim aí uma filmagem com um teatrinho. Pode ser falado, um bichinho encontrou, descubra aí qual é o formato da mãozinha que vocês vão usar para fazer sombra. Pode ser no chão, naquele dia ensolarado no quintal de casa. Pode ser à noite, com o abajur ligado. Escolham aí, tá? Façam uma historinha bem curtinha e me enviem a filmagem disso, tá bom? A atividade de hoje é só. Como a gente tá falando de luz e sombra, hoje a gente vai se despedir assim. Tchau, fiquem com Deus e até segunda. Estou com saudades.
Olha que bacana! Gostei, hein? Tchau, quarto ano!